Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Marciele de Souza Oliveira, orientanda da professora doutora Irenilda Ângela dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal de Mato Grosso, linha de pesquisa Trabalho, Questão Social e Serviço Social. E o tema da minha pesquisa é o planejamento familiar enquanto política de saúde. Inicialmente, tenho que ressaltar a opção pelo tema que proponho a pesquisar em relação à dialética da escolha. Não sabemos se escolhemos o tema ou se é ele que nos escolhe. Esse interesse pelo tema desenvolvi após minha inserção no meio acadêmico, pensando a saúde da mulher. O planejamento familiar está inserido na Agenda 2016-2030 da Organização das Nações Unidas por sua abrangência e importância. O planejamento familiar é previsto na Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, onde prevê ações que garantam acesso a informações e métodos disponíveis para a regulação da fecundidade. O planejamento familiar são um conjunto de ações que compõem a política de saúde, em que são oferecidos todos os recursos para auxiliar na conceição de filhos e também para prevenir gravidezes. O planejamento familiar, ele necessita da livre decisão do homem, da mulher e do casal em relação ao aumento ou controle do número de filhos. Configura-se, então, como um direito reprodutivo. Muitos profissionais usam o termo planejamento reprodutivo ao invés de planejamento familiar, dizendo ser o mais apropriado, pois não necessariamente se precisa de um companheiro ou companheira fixo para terem filhos, já que eles podem ser gerados por meio de técnicas de reprodução assistidas, onde são usados recursos cientificamente aceitos que não colocam em risco a vida e a saúde das pessoas e garantem a liberdade de escolha. Neste sentido, eu busco descobrir como o planejamento familiar tem sido desenvolvido na Policlínica do Cochipó, em Cuiabá, Mato Grosso. Considerando a queda na taxa de fecundidade expressa no Censo Demográfico Brasileiro do ano de 2022 e as informações coletadas a partir do relato dos participantes do planejamento familiar na Policlínica do Cochipó, é possível afirmar que essa queda representa a maior autonomia reprodutiva da mulher ou se traduz na materialização do corpo das mulheres, da relação de poder no âmbito da regulação da fecundidade. Tendo, então, como objetivo geral, analisar a execução do planejamento familiar na Policlínica do Cochipó, Cuiabá, Mato Grosso. E, para isso, tracei alguns objetivos específicos, que são mapear os documentos normativos em âmbito municipal referente à política do planejamento familiar, levantar a composição da equipe técnica, a estrutura física e os equipamentos disponíveis para os atendimentos do planejamento familiar na unidade de saúde, identificar como são realizados os atendimentos do planejamento familiar na policlínica, descrever os motivos que levaram os usuários a buscar o planejamento familiar, bem como refletir, a partir do relato desses usuários e da equipe técnica, sobre o porquê da grande maioria dos atendimentos serem buscados por mulheres, apreender os significados das relações entre profissionais e usuários vinculados às atividades de planejamento familiar na Policlínica do Cochipó, em Cuiabá, Mato Grosso, levando em conta as condições adversas do trabalho desses profissionais, identificar se existem relações de poder entre profissionais e usuários da saúde dentro das atividades e ações do planejamento familiar.
A pesquisa será realizada no município de Cuiabá, Mato Grosso, na Policlínica do Cochipó, onde serão realizados os atendimentos do planejamento familiar. Equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Cuiabá. O estudo contará com a autorização prévia da respectiva secretaria, bem como as demais autorizações necessárias para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. A população participante será composta por usuários do Serviço de Planejamento Familiar da unidade e profissionais responsáveis pelos atendimentos realizados. Iniciaremos realizando uma pesquisa bibliográfica e documental, recorrendo a várias leituras. Dentre os documentos que serão analisados, além dos textos normativos de acesso público, serão usados portarias sobre planejamento familiar. A coleta de dados será realizada nos registros de atendimento, de modo a traçar o perfil da população usuária. Merece registrar que o acesso a esses registros não alcançará informações que firam a confidencialidade médico-paciente ou tenham outras implicações éticas, ficando restrita aquelas relacionadas a sexo, idade, grau de escolaridade, raça, cor, identidade de gênero, se houver, ocupação profissional, renda, assim como outras que contribuem para traçar o perfil desses usuários. Informações sobre motivações envolvendo adoecimento ou quadro clínico de algum usuário somente serão informados na pesquisa se existir material sistematizado na policlínica. O relato dos participantes será aplicado, então, nessa pesquisa, uso de questionário, entrevista semi-estruturada, observação, análise de caso e para o tratamento dos dados usaremos a análise do conteúdo. Será uma abordagem qualitativa, pois ela trabalha com o universo do significado, das aspirações, motivos, valores, crenças e no momento eu estou realizando o meu questionário e as entrevistas a serem aplicadas e finalizando a minha fundamentação teórica para poder fazer a qualificação. É isso, um pouco da minha pesquisa para vocês. Obrigada a todos pela atenção.